Olá, meu nome é Caína Maia, eu sou monitora de fisiologia e a aula de hoje vai ser uma introdução ao sistema nervoso. Então, quando a gente fala em aspectos embrionários, o sistema nervoso ele começa a se desenvolver na quarta semana de gestação, a partir do terceiro folheto embrionário, que é o ectodermo, que está em contato com o meio externo. Aqui nós temos a placa neural e uma invaginação. Essa invaginação é a goteira neural. As bordas dela vão se fechar e aqui nessa terceira figura a gente tem de forma central o tubo neural e as cristas neurais que estão se dividindo. Aqui a gente já tem esse processo completo. E por que é importante a gente entendê-lo? Porque o tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinhal. E aqui, aos lados, a gente tem as cristas neurais, que vão originar os nervos periféricos. Então, a unidade funcional, que é a célula básica do sistema nervoso, é o neurônio. Aqui a gente tem os componentes anatômicos dessa estrutura. A princípio, nós temos os dendritos, que ficam na porção superior, que a gente tem uma estrutura chamada árvore de dendritos. Aqui nós temos o corpo celular, que vai conter o núcleo. Aqui nós temos essa parte mais alongada, que é o axônio, e por fim, nós temos as terminações do axônio. É importante que a gente entenda que essas células, elas não estão isoladas, elas estão agrupadas. Então, por exemplo, aqui ao lado, na conformação normal, a gente já teria outro neurônio. E aqui, as terminações do axônio liberam substâncias que os dendritos do neurônio seguinte irão receber e assim interpretar. Então, em relação à anatomia, nós temos o corpo celular, que vai conter o núcleo, o citoplasma e muitas outras organelas, como os ribossomos e o complexo de Golgi. Já os dendritos, eles são especializados em receber estímulos traduzidos em alteração do potencial e repouso da membrana. Tais alterações envolvem entrada ou saída de determinados íons e podem expressar-se por pequena despolarização e hiperpolarização. Uma forma bem interessante da gente contextualizar com o que vocês estavam vendo em relação à contração muscular. Então, quem é que vai promover a despolarização, aliás, da membrana? A acetilcolina. E aí, todo esse intermediário entre um neurônio e outro, ele vai ser feito a partir da acetilcolina, que vai ser liberada por essa porção final aqui do axônio e vai ser interpretada pelos dendritos do neurônio seguinte, tá certo? E esse espaço onde a acetilcolina vai ser liberado para ser interpretada pelo neurônio seguinte vai ser chamado de sinapse. A grande maioria dos neurônios possui um axônio, prolongamento longo e fino que se origina no corpo ou de um dendrito principal. E o axônio é especializado em gerar e conduzir o potencial de ação. Em relação aos neurônios, a gente vai ter algumas divisões. A anatômica, que são os tipos de terminações. Aquele primeiro neurônio que eu mostrei é o neurônio do tipo multipolar. E ele é o tipo mais conhecido, mas existem o pseudo-unipolar, o unipolar, mas essa classificação não vai ser tão importante agora. Eles também são classificados pelos tipos de sinapse, podendo ser elétricas ou químicas, lembrando que a maioria dos neurônios tem sinapses químicas, assim como os neurônios motores, né? No caso, a porção química vai ser a acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai mediar essa transmissão do impulso. E os tipos de impulso também vão classificar os neurônios. A gente tem os neurônios sensitivos, que são os neurônios aferentes, ou seja, eles ascendem. Então, por exemplo, se a princípio eu
eu pego alguma coisa, acontece alguma coisa, primeiro o meu neurônio aferente, ele vai enviar para o meu sistema nervoso central para aquele estímulo ser interpretado, para que uma reação de resposta seja programada, e aí essa reação vai descer pelo meu neurônio eferente, tá certo? E a classificação do sistema nervoso? O sistema nervoso, ele pode ser central ou periférico. Eu acredito que essa já seja uma noção bem básica do ensino médio, mas é sempre bom reforçar. O Ângelo Machado, que foi o livro que eu disponibilizei para vocês, ele faz uma analogia, aliás, uma associação, para que a gente associe o sistema nervoso central às estruturas que ficam protegidas por estruturas ósseas, como, por exemplo, o cérebro, ele fica dentro do crânio e a medula espinal fica dentro da coluna vertebral, lembrando que são duas estruturas diferentes. E o sistema nervoso periférico vai estar por todo o corpo, tá certo? Apesar de ser uma associação até interessante, ela não é completamente correta, porque em algum ponto o meu neurônio periférico vai ter que ter contato com a minha medula espinal, né? Então, vão existir pontos em que os neurônios periféricos, por exemplo, eles já vão estar se encontrando com a medula espinal aqui dentro da coluna vertebral. Mas é uma associação interessante. E aqui nós temos os pares cranianos, que eu acredito que é a grande novidade dessa aula. Os pares cranianos, eles são estruturas fundamentais, é a partir deles que vão se ramificar todos os nervos responsáveis pelas funções motora e sensitiva de todo o nosso corpo. E aproveitando para ressaltar logo que o par mais importante para o dentista vai ser o nervo trigêmeo, já que ele é o principal nervo que vai inervar as estruturas da face. Então, a princípio, a gente tem o nervo olfatório e o nervo óptico, que os nomes em si já dá para entender o que é que eles fazem. Lembrando que o nervo óptico ele vai estar relacionado à visão em si, ao sentido da visão em si. Nós temos o terceiro par, que é o óculo-motor, o quarto, que é o troclear, e o sexto, que é o abducente. No caso aqui está faltando um, que é o quinto par craniano, que no caso é o trigêmeo. Mas eu pulei porque para colocar eles agrupados, porque todos eles vão estar relacionados ao movimento do olho, certo? Então, o óptico ele está relacionado à visão, e esses três aqui ao movimento do olho, de lateralidade, movimento das pálpebras, é a parte motora em si. O nervo trigêmeo, também chamado de nervo do dentista, ele vai ser o mais importante para a nossa prática clínica, porque todos os nervos que a gente vai anestesiar vão ser ramificações desses três grandes braços do trigêmeo. Então, os ramos do trigêmeo, eles podem ser chamados também de V1, no caso do nervo oftálmico, V2, o maxilar, e V3, que é o mandibular. Aqui nessa figura a gente pode ver que o oftálmico está representado em verde, o azul é o maxilar e em vermelho o mandibular. Aqui a gente vê os locais em que cada ramificação do trigêmeo vai inervar. Então, o nervo oftálmico, ele vai inervar não só a porção dos olhos, né, mas a porção dos olhos e as estruturas adjacentes. Aqui é o osso frontal, as pálpebras e a parte superior do nariz. Já o maxilar, além do maxilar, ele vai ter essa porção aqui que parece um triângulo, que vai pegar uma parte do frontal e do osso vizinho, e ele vai estar relacionado também à inervação da asa do nariz e do lábio superior. E por último, o mandibular, que vai
inervar a mandíbula e também essa faixa aqui ascendente próxima ao ouvido. E aqui a gente tem uma condição muito comum no nervo trigêmeo, que é a paralisia. Também podem ser chamadas de paralisias de Bell, podem acometer não só o trigêmeo, mas o nervo facial, por exemplo, e pode ser até uma questão de prova. Às vezes gera uma confusão em saber qual lado está paralisado, né? Mas aqui a gente pode perceber que esse lado que não tem expressão, não tem rugas, não há movimentação dos olhos, o canto da boca ele está no mais inferior, enquanto a parte direita ela está com todas as marcas de expressão aqui, e é isso mais ou menos, e é isso que acontece em muitas situações, né, de paralisia do nervo trigêmeo, do nervo facial. A gente também trata muitas nevralgias do trigêmeo, é uma condição bem comum na nossa clínica odontológica. E no sexto semestre, que é o semestre que eu estou, a gente faz muito, para tratar essas condições, a gente usa muito laser de baixa potência. E a gente tem um resultado bem interessante, assim, porque mesmo que o laser não recupere totalmente o nervo, muitas vezes ele consegue ter algum resultado, né? Ter uma recuperação ainda que parcial, e é muito bom para o paciente, porque quando, por exemplo, afeta o nervo trigêmeo, afeta o nervo facial, o paladar também pode ser comprometido de alguma forma. Aqui nós temos o nervo abducente, que vai estar relacionado ao ouvido, né? E a glândula parótida, um exemplo de glândula que vai ser inervada por ele. Aqui eu coloquei essa figura, que é uma pessoa com parotidite, a mais conhecida cachumba, que é a infecção viral, que aí fica com esse aumento de volume aqui lateral. E o nervo facial, que vai estar relacionado aos músculos da mímica facial e também a inervação dos 2/3 anteriores da língua, que eu acho que é o local de maior sensibilidade ao doce. O oitavo pá é o vestíbulo coclear, que vai estar intrinsecamente relacionado ao aparelho vestibular ou labirinto, que vai estar envolvido no nosso equilíbrio. E aqui o nervo glossofaríngeo, que como o próprio nome já diz, glosso remete à língua e faríngeo à faringe. Então, ele vai ser responsável por inervar algumas partes da língua e também a faringe. O 10º par é o nervo vago, um nervo importantíssimo, porque ele vai ser responsável por inervar estruturas vitais, as vísceras, como o coração, pulmão. Tem um caso que o Dr. Melo sempre fala, que foi de um paciente que chegou num serviço que ele trabalhava com um trauma nessa região de osso frontal, foi feita a operação dele, feita a reconstrução aqui dessa parte, mas ainda assim o paciente veio a óbito porque ele tinha tido uma lesão no nervo vago e e aí aconteceu insuficiência respiratória nesse paciente, ele veio a falecer. Então, é um nervo bem importante e ele é único, assim, no sentido que ele é responsável sozinho praticamente pela inervação do coração, dos pulmões, rins, sistema digestivo. Aqui o 11º pá, que é o nervo acessório, ele vai inervar o músculo trapézio e esternocleidomastóide, sendo um nervo essencialmente motor, e o hipoglosso, que vai estar relacionado à movimentação da língua. Esse é o Ângelo Machado, o livro que eu disponibilizei para vocês. O Neurociência Básica, que é o Gaitinho, né? Mais conhecido como Gaitinho. Infelizmente, eu não vou conseguir disponibilizar, mas esse é um livro muito bom. Eu recomendo que vocês deem uma selecionada
nos tópicos, porque eu acho que assim já dá para ter um estudo bem interessante. Então é isso. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.